Buenas, minhas queridas e amadas múmias. Hoje, então, nós vamos chegar na penúltima parte da genética, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre genética de populações. Até então, a gente estava falando de genética individual. Eu queria saber como é que o filho daquele casal ia nascer. Ou o primeiro filho, o segundo filho. Só que agora a gente vai ver a genética, galera, de uma turma inteira junta. Vamos ver como é que é a genética, por exemplo, de Belo Horizonte, a genética de Minas Gerais, para uma determinada característica, a genética de uma população tomada por si. Então, vou começar ali na câmera 1 com a apresentação, depois eu venho aqui para o quadro fazer alguns exercícios com vocês, beleza? Então, vamos embora. Turma, lembrando que as aulas, esqueci de falar isso, as aulas de genética, conceitos básicos que eu dei na turma da noite, já está lá no YouTube. A aula de vírus também já está lá no YouTube. Então, galera, recomendo vocês aproveitarem esse momento, vamos assistir as aulas de novo, e quando a gente voltar, não vai ter repeteco de aula, né? Vai ser uma só e acabou. Então, assiste lá, manda mensagem para mim, tem alguma dúvida, vamos resolver, ninguém fica para trás, beleza? E se você puder inscrever lá no canal, dar um like, ativar o sininho, é assim que fala, né? Eita! Beleza, tá ficando aqui. Vamos embora, então. Vamos começar esse negócio. Então, vamos lá. Genética de populações. Vamos começar essa matériazinha aí, que ela é bem tranquila de a gente fazer, envolve bastante matemática, você acredita? Vocês vão mexer com muita matemática aqui, bastante cálculo, mas como o Pedro me ensinou, produto notável, soma dos quadrados, aí, não, quadrado da soma, quadrado da soma. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Primeira coisa, a gente tem que estabelecer. Se a gente vai falar sobre a genética de populações, entenda o que é uma população. População é um conjunto de indivíduos todos que devem ser da mesma espécie, que estão confinados em um espaço em determinado tempo. Então, a gente pode trabalhar assim, a população de Belo Horizonte, hoje, é uma população diferente de Belo Horizonte há 100 anos atrás. Né? Então, tem que ser indivíduos da mesma espécie, escolhe um local para você delimitar e pega um intervalo de tempo para você estudar essa população. Bom, nessa imagem aí, meus amigos, vocês estão vendo, então, várias populações. Vocês estão vendo a população de zebras, populações de antílopes, população aí de um gnu. Tá vendo ali, ó, no meio tem um gnu, que é um tipo um bovino atrás ali das zebras? Algumas pessoas ficam na dúvida, falam assim, cacique, mas ali tem um gnu só. Um indivíduo representa uma população? Sim. A população não é um conjunto de indivíduos? Quando você estuda matemática, aquela matéria de conjuntos, um conjunto unitário é um conjunto vazio? Não é. Então, um indivíduo vai ser considerado como uma população. Esse indivíduo representa a população. Além disso, tem uma quarta população aí nessa imagem, que alguns alunos não conseguem enxergar, mas na hora da prova você não pode deixar de perceber, que são os vegetais. Esse capim aí, se considerarmos que todos eles são da mesma espécie, representaria para nós a quarta população. Beleza. Vamos agora pegar a população de zebras, para a gente pegar como exemplo e entender o que é essa genética. Galera, para dessas zebras aí, vocês estão observando então 6 zebras, não é isso? 6 zebras nessa população e a gente tem que escolher uma característica. Vamos escolher a característica formato do casco dessas zebras. Pensando aqui o seguinte, esse casco ele pode se apresentar de duas formas. Ele pode se apresentar um casco mais angulado. Direi que essa é a característica dominante. Então, o gene azão manda a zebra ter um casco mais anguladinho. Se a zebra receber um gene recessivo, esse gene recessivo da ordem tem um casco mais redondinho. Então, é isso. Você tem, então, o formato do casco, a característica casco angulado, que é formado de ângulos, e o casco redondinho. O casco angulado é dominante, o casco redondinho é recessivo. Beleza. Dá uma olhadinha agora como que é cada uma dessas 6 zebras dessa população em relação a essa característica. Alguém abriu o áudio aí? Quer perguntar alguma coisa? Não. Acidente, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Como que é cada zebra? O pool genético, que eu vou falar agora,
é o conjunto de alelos de todos os genes de todos os indivíduos. O que significa isso? De olho na imagem. Cada zebra, em relação à característica formato do casco, apresenta esses genótipos. Tem zebra que é azão-azão, tem uma zebra que é azão-azinho. Na verdade, tem 3 zebras que são azão-azinho, né? Uma zebra que é azão-azão e 2 zebras que são azinho-azinho. Se você esqueceu, eu vou repetir. O gene dominante determina o casco angulado. O gene recessivo, azinho, determina o casco redondinho. Sendo assim, você já consegue identificar nessa população de zebras quais são as zebras que têm o casco mais angulado e quais são as zebras que têm o casco mais redondinho. Você pode até me responder que das 6 zebras dessa população, 2 zebras têm o casco mais redondinho, que são as zebras que apresentam o genótipo azinho-azinho. E eu não coloquei isso aqui no silencioso. Me aguarde um minuto, por favor. Tem gente me chamando, mas não importa, que eu não vou ver agora. Só vou pôr no silencioso. Voltei, me perdoe aí. Vamos lá. Temos, então, 2 zebras com casco mais redondinho e temos 4 zebras com casco mais angulado, sendo que dessas 4, 3 são heterozigotas. Queridos, múmias e múmios, o que é o pool genético? O pool genético são todos os genes que todas as zebras têm. Amigos, quantos genes para formato do casco existe nessa população? Se cada zebra da população tem 2 genes, e se são 6 zebras, ao todo nessa população existem 12 genes para o formato do casco. Sendo que 5 genes na população inteira são genes dominantes, então você tem 5 dominantes, e existem 7 genes recessivos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes recessivos na população. Então, meus queridos, vocês estão observando na imagem agora o que é o tal do pool genético. O pool genético, essa expressão em inglês, ela é usada em provas, então não vou traduzi-la, seria o total de genes, né? O pool genético é a quantidade total de genes para aquela característica na população. Se são 6 zebras, e cada zebra tem 2 genes, são 12 genes ao total, sendo que são 5 dominantes e 7 recessivos. A matemática da genética de populações agora vai entrar para a gente calcular as frequências, as porcentagens. Por exemplo, dos 12 genes que tem nessa população, qual a porcentagem de genes dominantes? Seriam 5 sobre 12. Qual é a porcentagem de genes recessivos? Bom, já são 7 genes recessivos sobre 12. E essas informações, turma da manhã, vai entregar para a gente muitos dados para a gente deduzir como que poderia ser uma população. A gente pode, inclusive, prever as características mais frequentes na população. Então, vamos juntos agora fazer uns pequenos exercícios para a gente entender como que a gente faz esses cálculos. Começando aí, então, pelas frequências gênicas e genotípicas. Por favor, lembrem-se a diferença do que é um gene. O gene é aquele pedacinho do DNA que define uma característica, e o genótipo. O genótipo são quais os genes que você recebeu dos seus pais. Vamos começar então calculando a frequência gênica. A frequência de apenas um gene, de um alelo. Vamos lá. Ali, eu estou colocando para vocês. Então, nós temos uma população, no total agora, de 24 mil zebras. 7.200 zebras são homozigotas dominantes. 12 mil zebras são heterozigotas. E 4.800 zebras são homozigotas recessivas. Ali, você pode lembrar, ó, azão determina casco angulado. Azinho determina um casco redondinho. Você conseguiria observar aí para mim nessa tabela e me falar quantas zebras dessas 24 mil têm o casco angulado
E quantas tem o casco redondo? Genética básica, né? Primeira lei de Mendel. Zebras que apresentam o genótipo azão-azão e azão-azinho têm o casco angulado. Então, são 19.200 zebras. Zebras que apresentam o genótipo azinho-azinho tenha casco redondo, vai ter o casco redondo, 4.800 zebras. Mas, qual é a quantidade de genes dominantes que você tem nessa população? Vamos calcular essa frequência. Frequência então gênica. Você vai pegar o número total desse gene e vai dividir pelo número total de genes do pool, ou seja, para aquele locus. Ah, cacique, me perdi. Relaxa. Vamos então calcular qual é a frequência do gene dominante, o gene azão. Quantos genes dominantes existem nessa população? Turminha, quantos indivíduos tem nessa população? 24.000 zebras. Agora, pega uma dessas 24.000 zebras. Olha para essa zebra única. Uma zebra tem quantos genes? Imagina que você é uma zebra dessa população. Quantos genes você tem para a característica formato do casco? Você, única zebra, tem 2 genes, porque você recebeu um do seu pai e recebeu um da sua mãe, não é? Então, pensa, se uma zebra tem 2 genes, o pool genético, ou seja, o total de genes para essa característica nessa população é de 48.000 genes. Entendeu? Se uma zebra tem 2 genes, 24.000 zebras têm 48.000 genes. Então, eu tenho 48.000 genezinhos aí dentro dessa população. E a gente tem que definir quantos são os genes dominantes e quantos são os genes recessivos. O número total desse gene eu vou fazer aqui no quadro, então. Deixa eu vir aqui agora para a nossa câmera 2. Na câmera 2 a gente vai fazer esses cálculos. E, por favor, meus amigos, coloca lá no chat se tiver alguma dúvida. Frequência do gene dominante. Você talvez não lembre as informações, mas as informações eram: existiam 7.200 zebras azão-azão. Então, calma. Quantos genes dominantes você vê só nessas zebras? São 7.200 zebras azão-azão. Cada uma das 7.200 tem 2 genes dominantes. Mas se você é uma zebra azão-azão, você tem um azão do seu pai e um azão da sua mãe. Então, você tem 2 azão aqui, 2 genes dominantes. Se são 7.200 zebras assim, só nessas zebras homozigotas dominantes, eu tenho 14.400 genes dominantes. Entenderam essa? Genes dominantes é quantos azão eu tenho aí no meio. Se cada zebra azão-azão tem 2, 7.200 zebras azão-azão terão 14.400. Temos ainda 12.000 zebras heterozigotas. As zebras heterozigotas têm um gene azão e um gene azinho. Então, uma zebra heterozigota tem um gene azão. 12.000 zebras heterozigotas têm 12.000 genes dominantes. Então, eu tenho aqui mais 12.000. Entenderam o cálculo aí? Ó? Esse é o número total de genes dominantes dentro dessa população. 14.400 das homozigotas dominantes, mais 12.000 genes em cada zebra heterozigota. Para a gente calcular a frequência disso, temos que dividir esse número total, que é de 26.400, pelo número do pool genético. O pool genético, turma da manhã, é o número total de genes que existem ali. Se são 24 zebras, e cada zebra tem que ter 2 genes, então o pool genético aqui é de 48.000 genes. Então, temos aí, ó, 14.400
400 mais 12.000, 26.400. Dividido por 48.000, você tem aqui o valor de 0,55. O que a gente deduz, então? Dos 48.000 genes que tem nessa população, cadê? Aqui, ó, caiu. Dos 48.000 genes, meus amigos, que temos nessa população, 55% são genes dominantes. Beleza? Se pedir para a gente calcular a frequência dos genes recessivos, o processo é o mesmo. Calcula o número total de genes recessivos e divide pelo número total de genes que existem. Relembrando lá a tabela, tínhamos 12.000 zebras heterozigotas. Cada uma das heterozigotas tem um dominante e um recessivo. Eu estou olhando agora só para os recessivos. Então, se são 12.000 zebras, cada uma com um recessivo, nesse grupo eu já tenho 12.000 genes recessivos. A tabela me indicava que existia 4.800 zebras azinho a azinho. 4.800 zebras homozigotas recessivas. Se cada uma dessas 4.800 tem 2 azinhos, as 4.800 têm 9.600 genes recessivos. Esse é o número total de genes recessivos na população, que tenho que dividir pelos 48.000, que é o pool genético. Aqui você tem, então, 21.600 dividido por 48.000, você pode fazer na calculadora aí, que vai dar 0,45. Então, o número total de genes recessivos na população, a frequência é de 45%. Esses cálculos vocês têm que aprender a fazer aí nessas provas, tá bom? Um detalhezinho importante aqui, que às vezes algum aluno não vê, é o seguinte. Sempre a soma da frequência dos genes dominantes com a dos genes recessivos tem que ser igual a quanto? 0,55 mais 0,45 é igual a 1. Ou 55 mais 45% é igual a 100%. Claro, é óbvio. Porque eu tenho genes dominantes e recessivos. Se eu tenho 60% dos genes dominantes, eu tenho que ter 40% dos genes recessivos. Eles se completam nesse cálculo aqui. Beleza? Tranquilo? Meus amigos, como eu falei para vocês, isso daqui não é difícil, mas ele é meio trabalhoso, né? Tem muito detalhe e tal. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Isso aqui é igual matemática, galera. Eu te passo a teoria e a gente faz os exercícios juntos para a gente poder pegar o macete, a mãe de resolver isso. Bom, essa é a frequência dos genes. Saber quantos dominantes e quantos recessivos tem. Agora, e se a prova te pedir qual é a frequência dos genótipos? O que é a frequência dos genótipos? Ah, tá. Aqui eu já sei que nessa população de zebra, 55% dos genes que existem são dominantes e 45% são recessivos. Mas digamos que não tivesse essa tabela, só tivesse esses valores. Qual é a frequência dos genótipos? Ou seja, quantas zebras são azão-azão? Quantas zebras dessas 24.000 são azão-azinho e quantas são azinho-azinho? Bom, com essa tabela fica fácil. Frequência genotípica, frequência dos genótipos, se dá vendo o número de indivíduos que têm o mesmo genótipo e dividindo o número de indivíduos da população. Galera, isso daqui é simples. É a matemática básica. Tem 10 pessoas. 3 pessoas estão com camisa azul, 3 pessoas estão com camisa amarela e 4 pessoas estão com camisa vermelha. Qual a porcentagem de pessoas com camisa azul? Se é 3 pessoas em 10, 30%. Aí é o mesmo cálculo. Frequência dos genótipos. Quantas zebras são azão-azão? 7.200. Quantas zebras são azão-azinho? 12.000. Quantas zebras são azinho-azinho? 4.800. Qual que é o cálculo? Qual que é a frequência? Divide o número total desses indivíduos, que tem o mesmo genótipo, pelo
indivíduos da população. Então, juntos, vamos fazer isso daqui. Olha o povo que tem medo de matemática indo embora. Acabou de ir embora mais dois aí, ó. Prova me falou. Deixa eu achar um giz branco aqui, que agora só tudo nos cotô. Tem que pegar um giz novo ali. Deixa eu pegar de uma vez. Esses cotô aqui é ruim demais de escrever. Vamos lá. Turma, então a prova me falou que os indivíduos razão eram no total de 7.200. Frequência dos genótipos razão nessa história. 7.200 indivíduos dividido por 24.000, que é o número total de zebras. Isso daqui vai ser igual a 0,3 ou 30%. 30% dessas zebras são homozigotas dominantes. Super fácil fazer isso aí. A Zalmazinho, lá na tabela, falou que tínhamos um total de 12.000 zebras heterozigotas. Então, são 12.000 zebras divididas pelas 24.000 no total. 12.000 dividido por 24.000 dá 0,5. Quer dizer, então, que a frequência de indivíduos heterozigotos nessa população é de 50%. Para terminarmos, frequência dos homozigotos recessivos, a prova me falou que tinha 4.800 indivíduos. Não dá fácil. 4.800 zebras azinho, num total de 24.000, é igual a 0,2 ou 20% do total. Muito bem. Aqui, turma da manhã, minhas queridas múmias, está como fazer o cálculo das frequências dos genes, em relação, então, aos genes que existem e dos genótipos, os indivíduos que apresentam as possibilidades de genes. Ali naquele chat, desde, não tem a hora, mas desde Mariana Zanetti, que me deu uma boa tarde, que deve ter sido por volta de 12h02, nenhuma mensagem. Pessoal, vamos fazer um exercício sobre isso, então? Vamos fazer junto esse exercício para a gente poder entender como se resolve esse tipo de questão. E por que existe? Por que é importante? No meu caso, eu acho muito legal você fazer essas frequências, cálculos de frequência de gene e de genótipo e o motivo disso acontecer. Vamos lá. Opa, chegou aqui no privado. G. Oi, G. G me perguntou no privado. Então, a frequência gênica sempre tem que dobrar o valor e na frequência genotípica ficou normal, não muda. Olha, G, na prática é isso mesmo. Na prática é exatamente isso. Na frequência gênica, você pega o número total de indivíduos e dobra, mas é importante você saber por que dobra. Imagina, G, que a população é sou eu e você. Somos quantos indivíduos? 2. Eu tenho 2 genes, você tem 2 genes. O número total de genes entre nós dois são 4. Tá certo? 2 vezes 2 são 4. Você dobra. Tá perfeito. Mas o importante é saber por que dobra. Dobra porque se você está calculando a frequência de genes, eu tenho 2, você tem 2. O total é 4. Se são 24.000 zebras, cada zebra tem 2 genes, o total de genes é 48.000. Observe que aqui a gente está exatamente fazendo isso, calculando o número de genes. E o número de genes é o dobro, obviamente, da população. Tá? Se for de genótipo, aí você está calculando indivíduos. Porque genótipo é entre eu e você, G. Quem é azão, quem é azinho, quem é azinho. Eu sou azão, você é azinho. Então, entre duas pessoas, uma pessoa azão, 50%, outra pessoa azinho. Aí, nesse caso, você não dobra, porque a gente está contando os indivíduos. Tranquilo, G? Beleza? E, no privado também, e me mandou uma pergunta. Se não tivesse a tabela, somente as frequências gênicas. As frequências gênicas
Eu gostei aqui porque a pessoa I, olha que legal, me mandou a pergunta. Se não tivesse a tabela, somente as frequências gengivas, mas é claro que você escreveu gênica. Ah, o corretor está horrível. Conseguiríamos descobrir a frequência do genótipo? E, com certeza, é o que a gente vai fazer aqui. Aqui eu vou te dar. Eu vou te dar a frequência do gene dominante, vou te dar a frequência do gene recessivo e nós vamos calcular a frequência dos genótipos. Dá para fazer sim, mas isso é mais para frente. Por enquanto, a gente só vai treinar, calcular a frequência dos genes e, se possível, dos genótipos. Tá bom? Então, vamos lá, meus amigos. Vamos voltar aqui para quê? Para o exercício. E o chat está aqui do lado. Qualquer coisa, me chama. Vamos lá. Questão da Estadual de Maringá, Estadual Paranaense. Dependendo da sua constituição gênica, o indivíduo pode apresentar maior ou menor adaptação ao meio, maior ou menor chance de sobreviver e de se reproduzir. Um exemplo disso foi o melanismo industrial na Inglaterra. Mariposas portadoras do genótipo para a cor clara, azinho-azinho, eram mais intensamente caçadas pelos pássaros do que mariposas escuras, genótipos azão-azão ou azão-azinho, em áreas poluídas. O diagrama a seguir mostra, ao longo de 3 gerações, o número de genótipos encontrados em cada geração. Com base no diagrama, assinale o que for correto. Na verdade, essa era uma questão de VOF, então eu vou mostrando para vocês as afirmativas uma de cada vez, e aí você em casa vai fazendo um cálculo para mim, a gente vai fazer junto, na verdade, vamos definir se é verdadeiro ou falso, beleza? Mas antes, com as informações que a gente tem nessa questão, você daí do outro lado pode falar para mim. Você tem então, a característica da questão é cor das mariposas. As informações, as possibilidades, cor clara e cor escura. Será que você aí consegue definir para mim qual é a característica dominante e qual é a característica recessiva? No texto, fala que mariposas portadoras do genótipo para cor clara, azinho-azinho. Se a mariposa é azinho-azinho e ela é clara, quer dizer que essa mariposa obedeceu a ordem do azinho, né? Porque os dois azinhos juntos, você obedece a ordem do recessivo. Então, a característica cor clara é recessiva. Mariposas escuras, genótipos azão-azão ou azão-azinho? No genótipo azão-azão, você obedece a ordem do azão. E no genótipo azão-azinho, você obedece a ordem do azão também, a ordem dominante. Então, se você obedece a ordem dominante e a mariposa é escura, quer dizer que a característica escura é uma característica dominante. A prova pediu nessa primeira afirmativa. Frequência... Vocês estão ouvindo barulho aqui? Isso aqui é minha prima, que mora aqui em cima, tem um filho de 2 anos, que fica brincando em cima do meu escritório. Em cima do meu escritório é o quarto dele. E aqui é uma zona, todo dia. Vou te falar, viu? Vou ficar igual aqueles velhos, pegar umas vassouras aqui e ficar cutucando aqui em cima. Vamos lá. Primeira alternativa. As frequências dos alelos dominante e recessivo, azão e azinho, na geração 1, são respectivamente 0,8 e 0,2. Será que isso está certo? Vamos, com calma, calcular isso. Aí, foi aí que me perguntou? Foi? Não, não foi aí, foi a G. Não, não foi. Quem foi que me perguntou? Foi aí. E, se não tivesse a tabela, temos tabela. Geração número 1, 400 homozigotos dominantes, 3.200 heterozigotos, 6.400 mariposas homozigotas recessivas. Avaliando, então, essa frequência de dominante e recessivo na geração 1, a gente vai fazer isso daí, ó. 400 azão-azão. Se cada uma tem 2 genes dominantes, 400 mariposas terão 800 genes dominantes. Então, só nessa história são 800. Temos mais dominantes aí? Temos. Os heterozigotos. Ali são 3.200 mariposas heterozigotas. Cada uma das 3.200 tem um gene dominante. Então, se são 3.200 heterozigotas, são, olha lá, 3.200 genes dominantes. Então, na geração número 1, nós temos um total de 4.000 genes dominantes. São 10.000 mariposas. Lembre-se,
A gente está calculando a frequência dos genes. Quantos genes existem dentro de 10 mil mariposas? Cada mariposa tem 2 genes. Então, se são 10 mil mariposas, temos então um total de 20 mil genes. É o caso que G me perguntou anteriormente. Então, quando calcula gene duplica? Duplica. Mas duplica por que G, meu amigo? Porque cada mariposa tem 2 genes. 800 mais 3.200, 4.000 dividido por 20.000, temos uma frequência de 0,2. 20% dos genes totais são genes dominantes. Precisamos calcular também a frequência dos genes recessivos. Aqui, meus amigos, eu vou fazer para vocês o cálculo inteiro. G me perguntou, por que não duplicou os 3.200 mesmo? G, não duplicou por quê? Estamos calculando a frequência do gene dominante. São 3.200 mariposas heterozigotas. Cada mariposa tem um asão e um asinho. Não estamos calculando a frequência somente do asão. Então, uma mariposa heterozigota tem um asão. 3.200 mariposas heterozigotas terão 3.200 asão. Beleza, já entendeu. Maravilha. Galera, alguns aqui já devem ter pegado o espírito da coisa e percebido que eu nem precisava fazer muitos cálculos para determinar a frequência do gene recessivo. Se 20% dos genes são dominantes, obviamente, pelo que a gente fez aqui, ó, se a soma do dominante e do recessivo sempre é igual a 100%, se 20% é de gene dominante, portanto, deduzimos que 80% é de gene recessivos. Mas se a gente tivesse que fazer o cálculo, tá ali, ó. Como que a gente faz esse cálculo, então, meus lindos? Olha lá. Genes recessivos. São 6.400 mariposas homozigotas recessivas. Cada mariposa tem 2 genes recessivos. Se são 6.400 assim, temos, portanto, 12.800 genes recessivos dentro desse grupinho. Onde mais encontramos genes recessivos? Nas heterozigotas. Cada heterozigota tem um gene recessivo. Se são 3.200 mariposas com um gene recessivo, temos um total de 3.200 genes recessivos. 12.800 mais 3.200 dividido por quanto? Pelo número total de genes. Se são 10.000 mariposas, e cada mariposa tem 2 genes, então temos um total de 20.000 genes. 12.800 mais 3.200 dá um total de 16.000. 16.000 por 20.000 seria 0,8. Percebemos então que essa primeira afirmativa está falsa, porque falou que as frequências eram 0,8 para dominante e 0,2 para recessivo. Na verdade, é o contrário, né? São 0,2 para dominante e 0,8 para recessivo. Perdão. Volta ali agora. Gente, conta para mim, na geração número 1, quantas mariposas são claras? O fenótipo claro é determinado pelo genótipo azinho-azinho. Na geração número 1, das 10.000 mariposas, 6.400 eram claras. Então, 64% das mariposas na geração número 1 eram claras. Aí, então, 36% seriam escuras. Quando você vai para a geração número 2, quantas claras nós temos? 2.500. Em 10.000 mariposas, de 6.400 mariposas claras, caiu para 2.500. E se você olhar para a geração número 3, baixou para 625. Você está percebendo, então, que a frequência de mariposas claras ao longo das gerações foi diminuindo, ao passo de que a frequência de gerações de mariposas escuras foi aumentando ao longo das gerações. Por que isso aconteceu? Por que numa geração tem mais clara e na outra tem mais escura? O que acontece? Um dos principais fatores que vão alterar essa frequência é a seleção natural. Que assim que terminarmos a genética, meus queridos, vamos entrar na matéria de evolução, vamos conhecer muito bem a seleção natural. O exemplo dessa questão eram as mariposas e o melanismo industrial. Deixa eu te explicar o que é isso.
No início, antes da Revolução Industrial, muito tempo antes, na Inglaterra existiam mariposas claras e escuras que viviam numa determinada floresta, aonde os cascos das árvores eram claros. E as mariposas costumavam repousar nesses cascos. Imagine que você era um pássaro que se alimentava de mariposas. E você vem até essa floresta caçar mariposa para se alimentar. Dá uma olhada nessa imagem. É assim que elas ficavam nas árvores. Eu pergunto a você, pássaro faminto, atado porque você é uma múmia. Qual tipo de mariposa que você encontraria, você se alimentaria mais fácil? A clara ou a escura? Você percebe que se você passar o olho rapidamente, você consegue identificar rapidamente as claras, desculpa, as escuras, né? Elas estão bem destacadas. E as claras, tem umas que dá para ver, tem outra que está bem escondidinha ali. Isso é seleção natural. Antes da Revolução Industrial, onde não tinha poluição nenhuma, as mariposas escuras eram mais predadas, porque elas apareciam mais. Então o ambiente selecionou as mariposas claras. E mariposa clara, reproduzindo mariposa clara, gerava mais mariposas claras. Então é por isso que na primeira geração eu tinha muito mais mariposa clara do que escura. Aí veio a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, apresentamos bastante indústrias queimando carvão, queimando óleo, poluindo o meio. E essa fuligem lá na Inglaterra começou a aderir e encharcar esses cascos de árvores que ficaram antes que eram claros, e agora estão escuros. Você percebeu que por causa da Revolução Industrial, as árvores mudaram um pouco o tom do seu casco, do seu tronco, na verdade. E assim, as mariposas claras elas ficaram bem mais evidentes. Se muda o ambiente, pode ser que a característica que antes era boa, agora não é. Isso é seleção natural. O ambiente agora, você é passarinho faminto, vai procurar a mariposa, cadê a mariposa escura? Se você passar o olho aí rapidão, você nem vê ela. Tá aí, tem uma mariposa escura. Mas como agora ela está escondidinha e as claras estão evidentes, você, pássaro, vai se alimentar das mariposas claras, e como as escuras não são mais predadas, aumenta a chance dela de sobreviver e reproduzir. Então, é por isso que no exercício está falando sobre o melanismo industrial. É esse exemplo, meus queridos. É por isso que no exercício está falando que ao longo das gerações, as mariposas claras foram diminuindo a quantidade e as mariposas escuras foram aumentando. Seleção natural. Então, voltando ao exercício, você vai fazer isso aí para mim. A frequência dos alelos dominante e recessivo na geração número 2 são, respectivamente, 0,5 e 0,5, ou seja, 50-50. Você já sabe calcular. Vou fazer mais rapidinho aqui agora, sem aquelas explicações muito demoradas que eu já passei. Mas se você ainda tiver dúvida, você sabe que daqui a pouquinho essa aula vai estar lá no YouTube. Então, vamos lá. Frequência das dominantes e recessivas na geração número 2. Dominantes, 2.500 mariposas homozigotas dominantes. Cada uma tem 2 dominantes, então aí eu tenho 5.000 genes. 5.000 mariposas heterozigotas. Cada uma delas tem apenas um dominante, então aí são mais 5.000. Dividimos pelo número total de genes. São 10.000 mariposas, cada uma com 2 genes, 20.000. 5.000 mais 5.000, 10.000, dividido por 20.000, 0,5. Legal. Deduzimos, então, que se tem 50% de genes dominantes, obviamente teremos 50% de genes recessivos. Tá certo essa afirmativa. Mas para tirar a prova dos 9, 2.500 genes, 2.500 mariposas homozigotas recessivas, cada um tem 2 genes recessivos, 5.000 genes. 5.000 mariposas heterozigotas. Cada uma delas um gene recessivo. Então, mais 5.000. Dividido pelo número total de genes que temos, 10.000 mariposas, 20.000 genes, provando, então, que dava 0,5. Segunda afirmativa correta. Aqui, ó, eu não estou pedindo para você fazer matemática, eu estou pedindo para você treinar o raciocínio. Vamos agora ver a geração número 3. As frequências do dominante e excessivo são, respectivamente, 0,25 e 0,75.
Eu sei que você já entendeu mais ou menos como é que faz. Tem muito exercício para você fazer isso aí ainda. Então, vamos fazer essa junto rapidamente. Frequência das dominantes e recessivas. Vamos fazer da dominante. São 5.625 mariposas homozigotas dominantes. Cada uma tem 2 genes dominantes, então aí eu tenho 11.250 genes razão. São 3.750 mariposas heterozigotas, cada uma com 1 gene dominante, mais 3.750. Dividido pelo número total, se são 10.000 mariposas ainda, são 20.000 genes. 11.250 mais 3.750 dividido por 20.000 dá 0,75. Aqui, então, vamos rapidinho aqui, ó. A frequência dos recessivos seria 0,25, você soma os dois. A terceira afirmativa, então, está incorreta, porque, mais uma vez, está invertida. Quarta afirmativa. A frequência de mariposas escuras aumenta com o passar das gerações. Você percebeu que sim. No início, na geração número 1, você tinha quantas mariposas escuras? 3.600. 400 azão e 3.200 azão-azinho. Na geração número 2, de 3.600 já foi para 7.500. E na geração número 3, aí você tem que fazer esse cálculo aí, ó. Deu 7, deu 13, deu 9.375. Quase todas elas são escuras. E você entendeu por que seleção natural. A frequência do alelo que condiciona a cor escura aumenta com o passar das gerações. Eu esqueci, eu tinha que estar escrevendo aqui, ó, essas frequências, mas não tem problema. Aqui eu lembro rapidinho, ó. Na geração número 1, a frequência de genes dominantes era de 0,2. Na geração número 2, era de 0,5. E na geração número 3, foi de 0,75. Antes, recessivo 0,8. Recessivo 0,5. Recessivo 0,25. Então, aqui, você vai ver que a frequência dos genes dominantes foram aumentando ao longo das gerações e dos recessivos foi diminuindo. Para terminar, em qualquer geração, a frequência do alelo dominante somada à frequência do alelo recessivo é sempre igual. É sempre igual. 0,208, 1. 0,505, 1. 0,75, 0,25. Muito bem. Você achou que não ia ter mais matemática hoje? E teve. E você acha que acabou? Muito pelo contrário. Vamos continuar com isso daí. Queridos, como é que tá aí? Tá tudo bem aí? Manda uma coisa no chat. Muminhas, dedinho nos poros do sarcófago. Ok, mais ou menos. Vou pegar fazendo exercício. Cacique, você está tão belo hoje. Fala alguma coisa. Bota no chat. Como sempre as mesmas pessoas respondendo, né? Mari tá ok, Júlia tá ok, então tá bom. Tiagão, de boas. É aquele negócio, né, gente? Vocês estão vendo que a matemática envolvida ela não é tão cabulosa. Né? Você só tem que trabalhar um pouquinho ali. Cada um tem 2, tem 1, beleza. Gabriela, tranquilo, ótimo. Vamos lá então. Você está tão tranquilo? Vamos botar uma pimentinha nesse negócio. Senhores, precisamos falar agora sobre o teorema de Hardy-Weinberg. Hardy é esse cara à sua esquerda aí, eu esqueci o primeiro nome deles. Tem o Hardy, que é um matemático alemão, um matemático austríaco, e Weinberg, que era um médico alemão. Esses dois juntaram aí para fazer um estudo e eles determinaram isso daí. Em uma população infinitamente grande, em que os cruzamentos ocorrem ao acaso e sobre o qual não há atuação de fatores evolutivos, as frequências, tanto de genes quanto de genótipos, permanecem constantes. Tá, beleza, essa é a frase. Vamos destrinchar. Para esses dois carinhas aí, eles perceberam o seguinte. Primeiro, quando uma população ela é suficientemente grande, eles usaram a palavra infinitamente. Claro, infinitamente tende ao infinito. Então, não teria como a gente ponderar essa população. Mas uma população grande, uma população de 10 milhões, de 50 milhões de indivíduos, ou para mais. Ou às vezes não, pode ser uma população de 20 mil indivíduos, que, no caso, se forem animais de grande porte, 20 mil leões é leão para danar. Então, funcionaria.
Uma população, então, grande. Não pode ser pequena, não pode ser de 100, 50 indivíduos. Uma população grande. Em que os cruzamentos ocorram ao acaso. O que significa isso? Isso é importante. Cruzamento ocorrer ao acaso, na prática, significa, meus amigos, que não temos cruzamentos preferenciais. Tá? O que é um cruzamento preferencial? Se você pegar uma colmeia de abelhas, você tem ali, digamos, 80 mil abelhas dentro dessa colmeia, dentro dessa sociedade. É uma população grande, 80 mil. Os cruzamentos ocorrem ao acaso? Não, porque você sabe, se não sabe, deveria saber, que dentro de uma sociedade de abelhas, dentro da colmeia, e não é colônia, é sociedade, lá na ecologia a gente vai ver isso. Na sociedade de abelhas, dentro da colmeia, a única abelha que se reproduz, a única fêmea que se reproduz é a rainha. Então, somente os genes da rainha que são passados para frente. As operárias não passam genes. Então, não encaixaria nesse teorema, entendeu? O cruzamento ao acaso é um cruzamento onde todos os indivíduos têm a mesma chance de reproduzir. Não tem aquele indivíduo que tem mais chance que os outros. Uma alcateia, por exemplo, de lobos, somente o macho alfa e quem sabe o macho beta consegue reproduzir. Os outros machos, vocês não vão passar os seus genes para frente. Então, você entendeu? Para esse teorema funcionar, a população tem que ser grande e todo mundo pode cruzar, todo mundo tem a mesma chance de reproduzir. E outra coisa, o terceiro critério importante, sobre o qual, sobre o qual não haja atuação, de fatores evolutivos. Como você viu aí agora no caso das mariposas. Teve um fator evolutivo envolvido na história? Teve, a seleção natural. E a seleção natural apareceu porque o ambiente mudou. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó, essa população desse teorema tem que ser grandona, todo mundo pode transar com todo mundo tem a mesma chance de reproduzir, e o ambiente está estabilizado. Ou seja, as características são aquelas. Tá? Não vai mudar o ambiente para selecionar outras características. Se tudo tiver, então, desse jeito, bonitinho, tranquilinho, para esses dois, as frequências de genes e de genótipos vão permanecer constantes. E eu consigo, então, até prever isso. Quer ver? Ó? Vamos pensar nas mariposas, então. As mariposas, antes da Revolução Industrial, quando tudo estava limpinho. Para uma mariposa nascer azão, o que ela precisa? Para uma mariposa nascer com 2 genes azão, ela precisa que um espermatozoide azão fecunde um óvulo azão. Concorda? Não é isso? Se o espermatozoide azão fecundar um óvulo azão, a mariposa nasceria azão. Para a mariposa nascer azinho, e a gente precisaria, então, que o espermatozoide azinho fecundasse um óvulo azinho. Então, é um espermatozoide azinho e um óvulo azinho. Os dois juntos formam a mariposa azinho. E, para formar as mariposas heterozigotas, precisaríamos de um gameta dominante, pode ser o espermatozoide ou o óvulo, e um gameta recessivo, que pode ser o espermatozoide ou o óvulo. Aí você vai trabalhar. Se o óvulo for dominante, o espermatozoide é recessivo. Agora, se o espermatozoide for dominante, é o óvulo que é recessivo. E eu não sei se você percebeu, eu estou entrando aqui num cálculo matemático que dá para a gente prever isso. Cara, se as frequências dos genes são iguais, a chance de nascer um indivíduo homozigoto dominante é essa. É um espermatozoide dominante com um óvulo dominante. Ou seja, se eu colocar isso em matemática, lembra da probabilidade aplicada à genética? Para nascer um indivíduo azão, eu preciso de um espermatozoide azão e um óvulo azão. E se é regra do E, a gente aprende que a gente deve multiplicar. Então, a chance de nascer um indivíduo azão nessa sociedade, nessa população, é azão vezes azão, que é azão ao quadrado. Mas já vou mostrar isso daqui, ó. Eu apertei o botão sem querer. Chance de nascer heterozigoto. Bom, heterozigoto, eu preciso de um gene dominante e um gene recessivo.
o gene dominante pode vir do espermatozoide e o gene recessivo vir do óvulo. Nasce um heterozigoto. Mas você aí em casa, você percebeu. Existe uma outra possibilidade de nascer um indivíduo heterozigoto? Existe. Nessa primeira possibilidade, o gene dominante veio do espermatozoide, mas pode ser que venha do óvulo. Então isso é diferente. Uma coisa é o indivíduo receber o dominante do pai, outra coisa é receber o dominante da mãe. São duas chances diferentes. Apesar de não gerar a mesma coisa, gera indivíduos heterozigotos, mas são duas coisas diferentes. Para nascer indivíduos homozigotos recessivos, sempre um espermatozoide recessivo com um óvulo recessivo. Quando a gente põe isso na matemática, então o que fica? Chance de nascer homozigoto dominante. Chances de nascer um indivíduo azão-azão. É um azão e outro azão. Então é azão vezes azão ao quadrado. Chances de nascer um indivíduo heterozigoto. Eu preciso de um azão e um azinho. É azão-azinho nessa primeira possibilidade, só que nessa o azão veio do espermatozoide. Na segunda, o azão veio do óvulo. Então, se são duas chances diferentes, é uma ou outra, você vai somar. Então, é duas vezes azão-azinho. Chance de nascer um heterozigoto, chance de aparecer um dominante, vezes a chance de aparecer um recessivo, vezes 2, que são duas possibilidades. Chance de nascer um homozigoto recessivo, azinho ao quadrado. Então, meus queridos, essas probabilidades, essa fórmulazinha, isso daí, que é o quadrado da soma, né? Seria azão mais azinho ao quadrado. Essa possibilidade você só pode aplicar quando a prova disser que a população ela está em equilíbrio, ou seja, ela é grande, todo mundo cruza entre si e não tem fator evolutivo agindo. Essa é a teoria. Vamos para a prática. Suponhamos uma população em equilíbrio gênico. Ou seja, olha aí, ó, entregou, falou que ela está em equilíbrio gênico, significa turma da manhã que essa população pode ser colocada dentro do teorema de Rayleigh-Weinberg. Ou seja, podemos usar aquela formulazinha. Chances de nascer homozigoto dominante, azão vezes azão. Chances de nascer heterozigoto, azão vezes azinho, duas vezes, porque pode ser que venha do pai ou da mãe. Azinho, azinho vezes azinho e uma vez só. Na qual as frequências dos alelos Bzão dominante e Bzinho recessivo são, respectivamente, 90% e 10%. Pede para a gente calcular a frequência dos genótipos e dos fenótipos. Isso, se eu não me engano, foi o indivíduo I, meu amigo I, meu aluno I, que me perguntou no privado. Se eu entregar a tabela, dá para calcular? Dá. E a gente vai calcular isso daqui agora. Nossa Senhora, o povo que tem medo de matemática. Eu tinha 21, agora tem 18. Feliz de quem está aqui, né? Azar de quem foi embora. Vamos lá, meus amigos. Então, essa é uma questãozinha que eu montei simples para a gente fazer. Dei as frequências, né? Então, deixa eu pegar o gizão aqui. Frequência do gene dominante, segunda questão, é de 0,9. Frequência do gene recessivo, segunda questão, é de 0,1. Quantos indivíduos Bzão será que tem nessa história? Quantos Bzinho e quantos Bzinho terão? Se a gente tivesse que calcular, eu vou separar aqui, tá? Ó, vou separar. Dá para calcular um separado do outro. Vem cá. Para o indivíduo nascer Bzão, lembra o que tinha que acontecer? Tinha que vir um espermatozoide Bzão e um óvulo Bzão. Agora, qual que é a frequência desse gene na população? Ou seja, qual é a chance de um espermatozoide com um gene dominante Bzão vir? Você já sabe. A frequência do gene dominante é de 0,9. Ou seja, a chance de aparecer um gene, um indivíduo homozigoto dominante é de 0,9. É a probabilidade de vir um espermatozoide com azão, que é a frequência desse gene na população, vezes 0,9. Que a frequência do Bzão é a chance de vir um óvulo com ele.
Então, 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. Olha aí, não tem muita dificuldade isso não. Então, a frequência de genes, de indivíduos, homozigotos dominantes, besão, em uma população que o gene dominante tem a frequência de 90%, a chance de aparecer indivíduos besão é de 81%. Beleza. Mole demais para vocês. Gente, acho que está estourando a luz aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora acho que dá para ler melhor, né? Então vamos lá. Vamos calcular agora a probabilidade de termos um indivíduo heterozigoto nessa população, que a frequência do dominante é 0,9 e a frequência recessiva é 0,1. Você já entendeu? Para nascer um indivíduo, portanto, heterozigoto, eu preciso que um gene dominante chegue. Vamos colocar aqui, ó. A probabilidade, a frequência desse gene na população é de 0,9. Então, a chance dele chegar é de 90%, 0,9. E eu também preciso que, se é E, eu multiplico, que vem no gene recessivo. A probabilidade, a frequência desse gene recessivo na população é de 0,1. Então, aqui é 0,1. Agora, nunca se esqueçam uma das informações mais importantes dessa matéria. O indivíduo nascer heterozigoto, esse gene dominante pode vir do pai ou da mãe. Então, são duas possibilidades disso acontecer. Não esqueça que precisamos multiplicar por 2 isso, porque uma é a chance do dominante vir do pai e a outra a chance do dominante vir da mãe. Então, os heterozigotos, duplicamos essa probabilidade. Então, temos aqui, ó, 0,9 vezes 0,1, 0,09. Vezes 2, 0,18. Está aí, ó. Portanto, numa população que a frequência dos genes dominantes é de 90% e a frequência dos genes recessivos é de 10%, a chance de aparecer um indivíduo com um dominante e um recessivo, ou seja, um heterozigoto, é de 18%. Beleza. Chances, meus queridos, do indivíduo nascer homozigoto recessivo. Chance dele nascer bezinho. Tá aqui, ó. Bezinho. Eu preciso que venha um espermatozoide com o gene recessivo. O gene recessivo tem a frequência de apenas 10%. E um óvulo com gene recessivo. Por que aqui eu não multiplico por 2? Porque não tem outra possibilidade. Se você é bezinho, você ganhou um bezinho do seu pai e um bezinho da sua mãe. Qual a outra possibilidade? Não tem. O bezinho da minha mãe e o bezinho do meu pai é a mesma, entendeu? Só no heterozigoto que tem essas duas possibilidades. Então, aqui, ó, 0,1 vezes 0,1, 0,01. Portanto, chegamos ao número de 1%. 1% dos indivíduos dessa população poderão nascer bezinho, já que a frequência dele é de 10% apenas. Meu aluno I me perguntou, tá aí, ó, dá para calcular. Mas lembrem-se, só pode fazer esse cálculo, você só pode fazer essas previsões se a população estiver em equilíbrio. Porque se não tiver, se tiver uma mudança, o que pode alterar essa frequência? Seleção natural. Ficou agora poluído o ambiente, as mariposas claras vão desaparecer e vai mudando essa frequência. Frequência dos fenótipos. Agora é só calcular, gente. O genótipo é besão 81%, bezinho 18%, bezinho 1%. Qual a frequência dos indivíduos que nascem com a característica dominante? É besão alguma coisa. 81 mais 18, então aqui seria 99% dos indivíduos dessa população nasceriam com a característica dominante. Tá vendo? E apenas 1% desses indivíduos nasceria com a característica que o gene recessivo manda, já que a frequência dele é tão baixa. Você percebeu, então, que na prática as coisas mudam, né? Quando a gente vai trabalhar a frequência dos genes,
10% dos genes são recessivos, mas apenas 1% dos indivíduos vão obedecer à ordem desse recessivo, porque eu preciso que tenha 2 recessivos. 10% vezes 10% dá 1%. Beleza? Matemática, meus amigos, matemática. Essa aula minha aqui tem que ser dada com o Pedro, né? Ou com o Gabrielzinho. Aqui eu passo a parte da genética e eles passam a parte da matemática. Vamos lá. Acabou? Acabou não. Essa questão então aqui, o chat está vazio, o chat está calmo. Manda pergunta. Não pode ficar com dúvida para trás não. Essa questão então, meus amigos, uma questão bem simples que eu só te dei as informações e pedi o que você precisa. Agora, você percebeu? Estou conversando agora muito com o aluno I, nem sei se o aluno I ainda está presente, mas se tiver, porque você me fez essa pergunta, nessa questão eu te dei os valores dos genes, as frequências gênicas, e te pedi a frequência genotípica. Nessa outra questão, eu fiz o contrário. Suponhamos uma população em equilíbrio gênico, é a deixa para você, opa, posso usar aqui também. 16% dos indivíduos são míopes, e o resto tem visão normal. Qual a frequência dos genes recessivos e dominantes? Opa, viu? Nesse caso, eu não quero a frequência de míopes, eu já tenho, são 16%. Portanto, 84% são indivíduos normais, com visão normal. Mas qual é a frequência do gene que determina a miopia e que determina o normal? Qual a frequência de genes recessivos e dominantes para esse caráter nessa população, sabendo-se que a miopia é determinada por um gene recessivo? Oh, meus lindos! Aqui ficou mais fácil que morder água. Vamos lá. Essa foi a questão trabalhada. As informações foram: indivíduos míopes era igual a 16%. Foi a primeira informação que eu tive. Beleza. Estou pegando um giz pequenininho de novo. 16% dos indivíduos são míopes. A prova falou que a característica miopia é uma característica recessiva, não é? Então, eu posso colocar aqui, ó, o Mzinho da ordem seja míope, enquanto o Mzão, portanto, da ordem seja normal. Então, vamos lá, genética básica, hein? Miopia é recessiva, então o Mzinho manda ser míope. Os indivíduos míopes, portanto, eles devem apresentar quais genes? Para você ser míope, no caso eu também, estou com miopia aqui agora, eu teria que receber o gene Mzinho do meu pai e outro Mzinho da minha mãe, certo? Se eu receber um Mzão, sou obrigado a obedecer ele, teria visão normal. Então, os míopes são os indivíduos Mzinho. Essas foram as informações que a prova nos deu. E a prova pediu para a gente qual é a frequência do gene Mzinho e qual a frequência do gene Mzão. Bom, eu acho que você aí, que é bom em matemática, você vai entender esse negócio. Não precisa nem ser tão bom, porque eu não sou, entendi, então você vai entender, tranquilo. Olha aqui. O que eu sei é que indivíduos Mzinho é igual a 16%. Isso eu sei, a prova me deu. Colocando isso aqui em termos matemáticos, tem gente, eu tenho certeza, eu senti aqui, velho. Teve gente aí que falou, pô, vamos fazer isso aqui para resolver. Isso aí é o que está bem acostumado com matemática. Se Mzinho é igual a 16%, eu posso supor, então, deduzir que Mzinho ao quadrado, porque Mzinho é recessivo vezes recessivo, né? Então, é recessivo ao quadrado. É igual a 16%. Posso, então, falar que Mzinho ao quadrado é igual a 0,16. Concorda? Porque 16% em decimal é 0,16. E se aqui o 2 está indo ao quadrado, você bota do outro lado, ele vai como? Vai na raiz, né? Então, Mzinho é igual a raiz quadrada de 0,16. Portanto, meus queridos, a frequência do gene recessivo é igual a raiz de 0,16, que é 0,4.
Então, aqui eu já consegui achar a frequência do gene recessivo. Mzinho é igual a 0,4, então, nessa população, 40% dos genes são recessivos. Como que eu acho a frequência do dominante, turma? Eu preciso entender que dominante mais recessivo tem que ser sempre igual a 100%. Se recessivos são 40%, dominantes são 60%. Show! Lindo! E eu ainda, além de tudo, eu me sinto um gênio, porque eu estou fazendo matemática. Além da biologia, que eu estudei minha vida inteira, que eu amo de paixão, nessa hora eu falo, pô, até matemática eu sei, ó, raiz quadrada. Hein? Hã? Turma, os cálculos são esses. Eles não são difíceis de fazer. Aqui agora, você precisa fazer isso em cima de treino. Precisa treinar esse negócio. E por isso, eu quero te pedir para você fazer o seguinte, ó. Aqui em casa, está faltando 10 minutos para a aula terminar. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Cadê? Vou deixar um exercício aqui para vocês. Eu vou gravar a correção desse exercício, mando para vocês depois. Coloco lá no YouTube junto com essa aula, tá? Mas, antes, eu quero terminar essa aula te explicando o seguinte. Você não pode ir embora dessa aula sem entender o porquê da gente fazer esses cálculos. Amigos, vamos entender agora o motivo de você fazer cálculo de frequência gênica, de genotípica. Por que existe isso? Dá uma olhada nessa população. Essa é uma população de peixinhos. Você está vendo um cardume lindo, maravilhoso de peixinhos. E digamos que então você vai fazer um estudo em cima dessa população e vai fazer o cálculo das frequências gênicas e genotípicas. Digamos que dominante para uma característica deu 60% e recessivo deu 40%. Tá, hoje deu assim. A importância desse teorema é para você entender como é que essa população ela está caminhando. Deixa o tempo passar. E quando eu falo o tempo passar, deixa 10, 20, 50, 100 anos passar. Então, às vezes, não é você que vai fazer o estudo. Você começa, alguém lá na frente vai terminar. Depois de 100 anos, você volta nessa população e faz os cálculos de novo. Calcula qual é a frequência gênica, você já sabe como fazer isso. Qual é a frequência genotípica, você já sabe como fazer isso. Agora, o tempo passou, 100 anos passaram. Lembra que no exemplo eu falei, e quando você fez o cálculo, deu 60% dominante e 40% recessivo. Foi isso que você fez. Depois de um tempo, depois de 100 anos, você fez o cálculo e os valores são os mesmos ou muito próximos, sei lá, daqui a 100 anos, os dominantes foram para 58% e os recessivos foram para 42%. De 60 passou para 58%, de 40 passou para 42%. A mudança foi significativa? Não foi, é praticamente a mesma coisa. Então é assim, meus amigos, que os biólogos, que os estudiosos em relação a esse tema, eles falam. Cara, depois de 100 anos eu tinha um dado, aí 50 anos depois eu fiz o cálculo de novo. É a mesma coisa? A população tem equilíbrio, ela não está evoluindo. E muito cuidado você aí do outro lado, que tem uma ideia deturpada do que é evolução. Gente, evoluir não é melhorar. Nunca foi. Se você fala assim, não sei o que é mais evoluído do que o outro, no intuito de dizer que o não sei o que é melhor do que o outro, você está errado. Evoluir, meus lindos, não é melhorar. Evoluir é transformar. É isso. Então, se eu deduzo que uma população está em equilíbrio, ela não está evoluindo, eu não estou falando que ela está parada. Não, eu falo o seguinte, cara, essa população ela não está se transformando. Ou seja, as características que existem nesses indivíduos ainda são suficientes para sobreviver. Não tem motivo de mudar. Mas, se depois de 50, 100 anos, você faz os cálculos, os dominantes, que eram 60%, passaram para 25%. Os recessivos, que eram 40%, passaram para 75%. E eu não sei se você está me acompanhando até agora, mas foi mais ou menos o que aconteceu naquele exercício das mariposas. Lembra? Ó? Os dominantes no início eram uns 20%. Depois parou com 75%. Então, depois de 3 gerações, eu vi que as frequências mudaram significativamente. Portanto, eu deduzo. Essa
essa população que está sofrendo tantas variações nas frequências, ela está evoluindo. Ou seja, ela está se transformando. E isso, você pode deduzir, cara, se ela está se transformando, quer dizer que o meio também está se transformando. E às vezes você não enxerga. Às vezes você tem essa população de peixes, aí passou 20 anos, você viu que as frequências mudaram, mas você não viu mudança nenhuma. Aí quando você vai fazer um estudo, você vai perceber que aquela água está mais quente, ou está mais fria, ou está com poluente que não tinha antes. Ah, então é por isso que está mudando as frequências. Porque o ambiente mudou, a seleção natural está agindo, o que antes era bom não é mais. Você entendeu, cara? O motivo da gente ficar estudando essas frequências, você não está só pensando na população, você pensa no meio. Você vê uma floresta, ela está linda, 10 anos depois ela está linda, mas às vezes lá dentro está acontecendo alguma coisa que a gente poderia ajudar, às vezes tem um poluente que às vezes você não está vendo, uma indústria longe está jogando algum poluente ali, a gente não está observando, mas a floresta sente. E você estuda isso, você percebe isso calculando as frequências. Então, esse teorema, ele permite que a gente determine quanto de 0,2 para 75 e como de muitos claros para muitas escuras. O equilíbrio de uma população está sendo afetado pelos fatores evolutivos. Os fatores evolutivos têm tudo a ver com o meio ambiente. Lindo isso, né? Maravilhoso esse negócio. Turma, então é o seguinte, são 1h12, você está com fome, eu vou dar esse exercício para vocês. Então, múmias, fizeram a questão? Vamos lá, vamos resolver ela junto. Questão de Mackenzie Paulista. A sensibilidade, gosto amargo, do ser humano ao PTC, feniltilcarbamida, se deve a um gene autossômico dominante ISão, e a insensibilidade ao seu alelo recessivo ISIN. Então, o que a prova está falando? Que existe uma substância que alguns indivíduos, ao perceberem ela no paladar, vão sentir um gosto amargo, ou seja, são sensíveis ao PTC, e outras pessoas não são. Aqui, a prova já colocou pra gente que essa característica é uma característica dominante. A sensibilidade é dominante. Então, na nossa organização, a gente já coloca aqui, ó. O ISão, portanto, determina a característica sensibilidade ao PTC. Então, nós temos aqui a sensibilidade. Enquanto o gene ISinho, o indivíduo deverá ser insensível. Insensibilidade a esse tipo de substância. Muito bem. Essa foi a primeira informação dada, que vai ser importante no final. Sabemos que numa população de 1.200 pessoas, então o nosso universo é de 1.200 indivíduos, as frequências dos genes dominante e recessivo são, respectivamente, 0,8 e 0,2. Então aqui a prova já entregou para nós as frequências. Frequência do gene dominante 0,8, frequência do gene recessivo 0,2. Então, meus amigos, em 1.200 indivíduos, temos quantos genes para essa característica? Lembre-se, cada um dos indivíduos tem que ter 2 genes, um do pai, outro da mãe. Então, nós temos um pool genético de 2.400 genes. Dos 2.400 genes, 80% desses genes são dominantes, então a frequência do dominante é muito alta na população e a frequência da excessiva é baixa, 20%. A prova nos pede os números esperados de pessoas sensíveis e insensíveis nessa população ao PTC são respectivamente. Bom, meus caros, a gente precisa então estabelecer quantos desses 1.200 indivíduos são ISão-ISão. Quantos são ISão-ISinho? E quantos são ISinho-ISinho? Para no final nós estabelecermos quantos são sensíveis e quantos são insensíveis. Então, vamos lá. Se a população está em equilíbrio gênico, podemos usar o teorema de Rayleigh-Weber. E estabelecemos isso daqui, ó. Temos então que calcularmos a frequência dos indivíduos homozigotos dominantes, dos heterozigotos e dos homozigotos recessivos. Vou separar aqui para a gente organizar e não ter problema no final. Vamos lá, meus amigos. Gente, só um detalhe.
Eu estou usando aí no vídeo a letra B e eu não sei porquê. Não é Bzão, Bzão, nem Bzão, Bzinho, nem Bzinho, Bzinho. A letra é I. Já já vou corrigir isso. Foi mal. Chance do indivíduo nascer Bzão, Bzão. O que ele precisa? Precisa receber um gene Bzão, cuja a sua frequência é 0,8. Então coloca aqui, ó, 0,8, ou seja, 80% de chance do indivíduo receber um gene dominante do seu pai, porque ele é a frequência dele, vezes outro gene dominante, outra frequência de 0,8. Então, temos aqui o resultado. Indivíduos Bzão, Bzão, nessa população de 1.200 pessoas, 64%, 0,64, são homozigotos dominantes. Já resolvemos esse problema. Qual a frequência, turma? Qual a frequência, amanhã, dos indivíduos heterozigotos? Então vamos junto. Heterozigoto, como que a gente calcula? Preciso ganhar um gene dominante, frequência dele 0,8. Preciso ganhar um gene recessivo, frequência dele 0,2. Mas para você que acompanhou a aula direitinho, você vai lembrar. Indivíduos heterozigotos, existem duas possibilidades. Numa possibilidade, você ganha o dominante do seu pai. Na outra possibilidade, o indivíduo ganha o dominante da sua mãe. Então são duas situações diferentes. Temos que calcular. É uma ou outra. E na regra do ou, você soma. Então isso daqui, 0,8, 0,2, duas possibilidades. 0,8, 0,2, 0,16 vezes 2. Então temos aqui 0,32. 32% das pessoas são heterozigotas. E para terminarmos, indivíduos homozigoto recessivos, precisamos de 2 Bzinho, chance de chegar a um Bzinho é 20%, chance de chegar a outro Bzinho são outros 20%. 0,2 vezes 0,2, 0,04, 4% Bzinho, Bzinho. A prova pediu para a gente frequência fenotípica, ou seja, quantos indivíduos são sensíveis e quantos são insensíveis ao PTC, a feniltilcarbamida. Nesse caso aqui, a gente vai avaliar. Aí, eu estou colocando B aqui por quê? Por que eu estou colocando B? Me explica por que eu estou colocando B, sendo que eu usei aqui o gene I. Meu Deus do céu, agora é que eu vi. Pera aí, turma. Nossa senhora. Mas eu não vou gravar de novo não, você entendeu aqui. Ai, cara. Gente, é sexta-feira, 5h30 da tarde, já está na hora da gente parar um pouquinho e ainda estou gravando a aula aqui. Então vamos lá. Era Izão. Gente, eu juro porque eu não sei de onde eu tirei essa letra B aqui. Izão, Izinho, Izinho, Izinho. Beleza. E aí, não falei que eu ia corrigir? Foi mal, turma? Mas deu para entender, né? Vamos que vamos. Agora, qual desses 3 fenótipos apresenta sensibilidade? Sensibilidade, característica dominante. Então, esses indivíduos aqui, eles são sensíveis e esses indivíduos também são sensíveis porque obedecemos o dominante. 64% mais 32%, temos então, indivíduos isão alguma coisa igual a 96%. Indivíduos insensíveis. Os insensíveis, a característica é recessiva. Os únicos duplo recessivos são esses. Então aqui eles são insensíveis a feniltilcarbamida. 4% desses indivíduos, então, indivíduos Izinho, 4%. Nesse tipo de questão, meus caros, eu consigo te trazer até aqui. Se você chegou então ao valor de 96% de indivíduos sensíveis ao PTC e 4% de indivíduos insensíveis, o meu trabalho foi feito. Porque na questão, como você está observando aí, está perguntando dos 1.200 indivíduos, quantos são sensíveis e insensíveis. Então aí já entra a matemática mais pura, que é você avaliar e saber quanto é 96% de 1.200. Eu já fiz o cálculo na 1.152. Quanto é 4% de 1.200? Dá 48. Então a resposta correta dessa questão seria a letra A. Tranquilo? Qualquer coisa, me manda mensagem. Não deixa dúvida para trás não.